Gente, oi. Oi, galera tá entrando. Ai. Guilherme, tá me escutando? Tô ouvindo. Deixa eu aumentar aqui que Pronto. tá baixo. A paz, pessoal. Ari, Paz, Cris, gente. Theo. Deixa eu ver quem mais entrou. Tio Regi parece que entrou aqui também. Entrou. Vive. A paz, gente. Sejam bem-vindos. Não dá um tempinho do pessoal entrar, né? Olha o Léo perguntando aí, Mel. O quê? Não vi. Se tu tá com a câmera frontal ou traseira. Tô com a câmera frontal. Tá me vendo direitinho? Eu tô, tá ótimo. Pronto, aqui também. Deixa eu ver. Então, Deixa eu mostrar. pronto. Galera, já entrou? Tudo certo. Aqui tá ótimo. Tudo. A paz, gente. A pazinha. Pronto. Bom, vamos dar início, né? Bora. Gente, como vocês sabem, essa live é sobre palavras emitidas, coisas que a gente acaba falando com as pessoas e muitas das vezes não é legal. E nós vamos falar sobre isso, tratar esse assunto um pouquinho, né? Isso mesmo. E a gente vai ver versículos, passagens na Bíblia que nos aborda contra isso. O nosso texto base, né, tá em Provérbios 6, 2. Quem quiser abrir, pode abrir. E fala assim: E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Então é um texto que é bem claro com a gente, sobre as nossas palavras, sobre o que a gente fala da forma que a gente. Mel já tinha os comentários. Da forma que a gente vive falando para as pessoas, para nossa vida e tal. É isso. Então, assim, muitas das vezes, coisas que nós falamos, a nossa língua, na verdade, ela faz parte do nosso corpo e devemos ter responsabilidade de como usar ela, né? E assim, muitas das vezes falamos algo para alguém que não faz bem para essa pessoa e acabamos deixando palavras sair da nossa boca que não nos faz bem, sabe? Em Provérbios 24 também aborda, né, Mel? Que fala assim: Sim. afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios e da maldade. Então, o que é que a gente tem Uhum. falado? Porque isso está edificando a quem? E tem uma passagem em Mateus que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, o que é que a gente está Isso enchendo o mesmo. nosso coração? E muitas das vezes, muitas pessoas usam aquela frase assim. Ai, gente, esqueci a frase agora. Como é a frase que eu te falei mais cedo? Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Isso, muitas das vezes a gente usa essa frase, só que o que acontece? Você realmente está sendo responsável pelo que você fala? Será que você não está levando palavras más para as pessoas? E muitas das vezes, assim, a gente acaba falando algo para alguém que a gente quer que ela entenda o certo, porém o jeito que a gente fala acaba não dando certo, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras servem tanto para abençoar uma pessoa quanto para amaldiçoar. E isso serve para nossa vida também. O que a gente está desejando para nós mesmos? O que a gente está desejando para nossa família, para os nossos amigos? Mesmo que seja brincadeira, a gente não repara o que a gente está falando na brincadeira mesmo e a gente acaba amaldiçoando uma pessoa sem perceber. E aí depois de Sim, um tempo a gente vê que sim. aquilo realmente foi uma coisa ruim de ter se falado. E você tem que escolher do que você quer ser cheio, né? Se é do Espírito Santo de Deus ou se é com os sentimentos que você acaba tendo na vida, de raiva, de estresse. Isso. Quais são as palavras que a gente está emitindo, né? Pois é. É,
Em Provérbios 10:31 fala assim: as pessoas honestas dizem coisas sábias, mas quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então esse versículo já traz para nós, né? Porque nós temos que ser sábios na nossa vida para que as coisas fluam. Realmente. No mesmo capítulo, no versículo 13, fala que a sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então, quando a gente fala, a gente abre nossa boca, a gente tem que ter sabedoria no falar, sabedoria no ouvir, e principalmente no falar. O que é que a gente está falando? E quando a gente ouve, o que é que está nos abençoando? Fazer essa separação das coisas. Em Provérbios 13:3 fala assim: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Aí eu pergunto a você, protegendo a nossa vida de quê? Então o que acontece? A nossa língua é como se fosse um fogo, até na própria Bíblia fala, como se fosse um fogo que vai começando na floresta e ali vai incendiando tudo, sabe? Então a gente começa falando as coisas, então você tem que olhar as coisas que você fala, porque pode destruir você mesmo, sabe? Então você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E isso vai uma questão além do só falar. Isso vai uma questão do que a gente está vendo, do que a gente tá ouvindo e do que a gente tem guardado no nosso coração. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente é cheio de Deus, a gente vai falar as coisas que vêm de Deus. Mas Sim. Quando a gente não é cheio de coisas más, a gente vai falar o quê? E a língua é muito perigosa justamente por isso. A língua tem um poder enorme, as palavras têm um poder enorme, e a gente, às vezes, em qualquer situação da vida, acaba não percebendo isso. E principalmente os cristãos, né? Porque nós temos que ser exemplos para outras pessoas. E muitas das vezes a gente não para analisar isso. E é difícil ser um exemplo, é difícil, porém a gente tem que sempre estar buscando discernimento ao Espírito Santo para tudo que formos fazer. Buscar o caráter de Cristo. Sim, em Efésios 5:4 ao 5 diz assim: não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Esse versículo ele é forte, sabe? E ele não fala assim somente sobre palavras sujas, ele fala sobre qualquer coisa impura, estragada, né, que sair da sua boca. Espiritualmente, as palavras são super destrutivas. Então, assim, chegará o dia que nós vamos ser julgados pelas coisas que nós dissemos, pelas coisas que nós fizemos aqui na Terra. Então, é assim como em Mateus, né, diz que a gente vai ser julgado e tal. Então, assim, no reino espiritual a mesma coisa. Nós vamos ser julgados pelas coisas que dissemos, se vamos ser culpados ou inocentes. Mateus 12:36 que fala isso. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então, isso a gente acaba refletindo bastante. E a gente estudando sobre isso, a gente reparou várias situações das nossas vidas e que a gente acabou amaldiçoando alguém, a gente acabou falando uma coisa, antes de ser evangélico mesmo, ou na vida cristã, que o Espírito Santo toca. Incrível que quando a gente fala alguma coisa, o Espírito Santo toca. Qualquer coisa errada, qualquer coisa que vem de contra a palavra, ele toca a gente pra gente sentir mesmo que a gente falou alguma coisa ou fez alguma coisa. Aqui em casa mesmo, eu tive e ainda tenho experiências quanto a isso, sabe? Assim, muitas das vezes eu acabo falando com eles, com alguém daqui de casa mesmo, assim, algo que não é que eu queira falar por maldade, mas o jeito que eu acabo falando. Então, assim, minha mãe, ela sempre tá lembrando, Melissa, é o jeito que a gente fala com as pessoas, isso e aquilo. Então, isso eu vou aprendendo a cada dia, sabe? As experiências que a gente leva, que acontece com a gente, que a gente tem que levar pra vida. Isso acontece muito, não é só em casa não, é na vida toda. Às vezes a gente fala em um tom que as pessoas, aquela mesma frase, a gente é responsável pelo que eu falo, mas não pelo que as pessoas entendem. Mas o tom que a gente fala, a palavra às vezes não é a palavra certa para descrever o momento. Então isso acaba
ajudando muito para a gente sentir isso, quando a gente tem esse discernimento, quando a gente aprende o que a gente está falando, que é uma coisa que está no nosso coração, e quando a gente fala alguma coisa a mais, a gente sente, porque a gente estudou, a gente aprendeu muito sobre isso, tem experiência sobre isso. Isso aí. É que nem, como eu falei na instante sobre a língua ser como se fosse um fogo, né? Em Tiago 3:5 diz: é isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldades, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas, para você ver o quão poderosa é, sabe? E aí continuando em Tiago 3 e pulando pro versículo 9, né, diz assim: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus queridos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, assim, você, uma pessoa, não pode falar coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, sabe? Cada um, você escolhe o caminho que você quer, sabe? E você tem que escolher se você vai falar palavras edificantes para alguém ou se vai falar palavras que não convêm, porque realmente isso é pesado. Sim. Tem a questão de falar coisas ruins no momento da raiva, do ódio, que a gente acaba falando coisas realmente pesadas, coisas ruins para as pessoas, ou não precisa nem falar, mas a gente pensou isso. Então a gente, esses momentos um pouco difíceis de lidar, a gente acaba falando coisas que não deviam falar. Sim, a sua boca pode colocar você em grandes dificuldades. As palavras são poderosas como um veneno mortal. Elas podem arruinar o dia de alguém ou mesmo a vida de alguém. Elas também podem salvar a vida de alguém, podem ferir ou curar. Pode, né? Exatamente. Exatamente. E a gente está usando a nossa boca para quê? Isso, aí fica aí o questionamento. Às vezes a gente tá vivendo uma vida, às vezes é só uma vida de fachada. Mas e quando a pessoa abre a boca? A pessoa tá ali na igreja ou tá sendo cristão, sendo crente, mas quando abre a boca, as coisas que saem da boca dessa pessoa não edificam em nada. Tanto na nossa vida quanto na vida dela. É que nem você tá na igreja adorando e quando você sai, você já tá falando mal de todo mundo. Cara, Ou dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja mesmo. Sim. Isso é horrível, sabe? É triste, é triste. Em Colossenses 4:6 diz: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder cada pessoa. Esse versículo é interessante. Uhum. É isso aí. Em Mateus 10, no versículo 16, a parte B diz assim: sejam astutos como as serpentes e a malícia como as pombas. O que significa ser sábio como a serpente, astuto como a serpente? Eu estava pesquisando, estava estudando e eu vi o significado. Quando ele diz isso, ele quer que a gente seja como a serpente, porque a serpente, a sabedoria toda na serpente está na boca, está nos lábios dela. Quando a serpente vai atacar a sua presa, ela usa a boca. Quando ela vai fazer qualquer outra coisa, ela usa a boca. E outro exemplo também é que o leão, ele não consegue viver em outro local, mesmo sendo um animal forte. A serpente, em qualquer lugar você vai achar uma cobra, em qualquer lugar você vai achar uma serpente, porque ela se adapta a isso e porque ela consegue viver por causa da sabedoria que ela tem nos lábios. E muitas das vezes a gente não percebe, porém coisas simples que falamos, o inimigo ele age através disso, sabe? Muitas pessoas falam assim que já sabem desse assunto para ter cuidado com as palavras e tal, mas acaba não se aprofundando.
Então, o que é que acontece? Acaba não se aprofundando nisso, acaba não vigiando e a cada dia que passa fica pior. E aí ela não percebe. Só que o inimigo, ele tá vendo aquilo, sabe? E ele age de acordo. Rapaz. Isso de a gente achar que a gente, eu já sei, não preciso mais saber sobre isso, estudar sobre isso, é um erro muito grave. A gente acaba caindo justamente aí. E quando a Bíblia em si, a gente pode ler várias vezes o mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, porém a gente vai entender às vezes de forma diferente. Então ela tem várias formas para falar com a gente, vários ensinamentos. Então, isso de a gente, eu já sei, não preciso estudar mais. Isso é complicado justamente por isso. A ignorância humana acaba elevando isso. Quando você acha que sabe, na verdade você não sabe nada. A gente tem coisas para aprender a cada dia que passa. E, tipo, quando você olha sobre a palavra, nós ainda temos muito, muito a aprender, cara. Sabe? É muito a aprender de Deus ainda, que é tudo também no seu tempo, né? E justamente quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai enchendo a nossa vida de Deus, do Espírito Santo, lendo a palavra, orando, isso vai afetar positivamente, claro, nas nossas palavras. Que a gente vai falar aquilo que o coração tá cheio. Verdade, viu? A condenação da fala. Lili, tá me escutando aí? Oi. Tô. Tu tá me escutando aí? Deu um bug. Tô. Aqui. Tu falou a continuação da fala de quê? A condenação da fala, a língua perversa. Tá ouvindo? Às vezes a gente se torna prisioneiro da nossa própria língua. É. E quando a gente começa a aprender sobre isso, quando a gente começa a buscar sobre isso, a gente vai perceber isso. A gente vai se libertando dessa prisão. Então, a gente, como cristãos não crentes, porque todo mundo crê. Todo mundo crê em alguma coisa. Mas cristãos, a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria em buscar cada vez mais melhorar em todos os tópicos da nossa vida. Principalmente assim, na fala. Muitas das vezes, por conta das coisas que você falou, você acaba, como ele falou, se tornando prisioneiro. E o que acontece? Você é impedido de receber as bênçãos que Deus tem pra você, a promessa que Deus tem a cumprir em sua vida, simplesmente por aquelas palavras inúteis que você acabou falando e você se tornou prisioneiro, entendeu? Daquilo. Tem vezes que, tipo assim, aliás, é um caso muito comum e que a gente vê muito. As pessoas, elas falam muita maldição. Joga maldição, se eu não sei o que, se eu não sei o que, se eu não sei o que. E fala, às vezes, até mesmo porque outras pessoas falam, elas vão falar ali também. E não é assim que as coisas acontecem, sabe? Tipo, tem, muitas palavras aí desnecessárias que são maldições pesadas. E você, sem perceber, acaba trazendo isso pra sua vida. Então, querendo ou não, o inimigo, ele tá vendo aquilo e... Gente, vocês têm que... nós temos que vigiar sempre, todos os dias, sabe? A gente tem que ver o significado das palavras. Às vezes a gente acha que a palavra é uma coisa que todo mundo fala, não tem mal nenhum. Mas é aí que a gente se engana. Às vezes eu falo uma palavra que, quando eu vou ver o significado, é totalmente contrário com o que eu acredito, com os meus princípios, com o que a Bíblia diz que é certo. É até aquela questão assim também, que muitas vezes a gente fala, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Ou então até a sua própria família fala assim, esse menino não vai casar. Ela não vai dar em nada, vai ser equivocada. Gente, isso são palavras que... Nossas palavras têm poder, temos que tomar muito cuidado. Vocês não sabem o quão poderosa é a nossa língua. E o que acontece? Essas simples coisas que a gente acha que é simples no sentido, né? Que a sua família ou alguém fala sobre você, acaba se tornando uma maldição ali pra sua vida. A gente tem, principalmente quando é criança. Quando é Sim. criança, ou quando alguém que está aprendendo. Se você fala alguma coisa, que pra criança ela vai gravar aquilo. As crianças são esponja. Então tudo que a gente fala, ela tá sugando ali, tá se enchendo. Então, Sim. A gente tem que vigiar com o que a gente fala com as crianças. E quando alguma pessoa que está aprendendo alguma coisa, a ler, a escrever qualquer coisa,
Se não for palavra que edifica a vida dessa pessoa, você guarda só para você. Tem aquela famosa frase, aquela famosa palavra das críticas construtivas. Se o que eu for falar vai construir, vai acrescentar na vida de alguém, se não, deixa guarda para mim. Não precisa falar, já que a pessoa não vai ficar bem. Se eu for fazer a pessoa ficar mal, se for uma coisa maldosa, uma coisa perversa na vida da pessoa, guarda para você e pronto, acabou. Ninguém precisa saber. Você não vai ser condenado, você só pensou, mas não precisou falar. Já evita muita coisa. Então, a questão de vigiar no falar é muito, muito, muito importante na vida cristã. E Jesus, ele mesmo falou assim que nossas palavras têm que ser de motivação, de consolo, de edificação, né? Temos que pensar sempre nisso. Porque tipo Jesus assim, não falou. Ele não era uma pessoa que falava coisas maldosas e perversas. Se a gente quer seguir o caráter dele, a gente tem que tentar ser como ele. Jesus não falava essas coisas. E a nossa palavra, ela tem que ser um sal na vida das outras pessoas, sabe? E aí eu pergunto, aí vocês, alguns até, podem se perguntar assim, o que é a nossa palavra ser um sal na vida de alguém? Na verdade, vou dar um exemplo pra vocês, assim, que eu aprendi assim, tem a comida ali e você precisa temperar aquela comida. Então o sal vai servir pra quê? Pra dar gosto, pra temperar a comida, pra comida ficar gostosa, né? Então o que acontece? Nossas palavras têm que ser assim na vida de alguém, sabe? Dar gosto, temperar a vida de alguém, tipo, temos que ser sábios. E o livro de Provérbios nos exorta muito sobre isso. Por isso é um livro um livro muito admirável, porque a gente aprende muito com Provérbios, que ele exorta sobre isso, sobre outras questões na vida também. A ouvir a instrução dos pais, a honrar pai e mãe, a amizade. Sim. Então, e na questão da fala, a gente tem que vigiar muito e ser sábio nisso. Provérbios é um livro ótimo para estudar sobre isso. Quem quiser se aprofundar nesse assunto. Provérbios. No Novo Testamento também fala muito sobre isso. Então, Tu leu Provérbios 10, 18 aí? Não. Lê aí 10, 18? Sim. Achei, peraí. 18 a 21. Quem esconde ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as pessoas, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Na minha Bíblia, a tradução, em vez de ser calúnia, tá mexericos. Então, isso é uma base da fofoca, né, na verdade, pra gente ter cuidado com a fofoca, porque, gente, fofoca é uma coisa séria, né? Vamos vigiar. Vamos vigiar. Justamente. A outra parte que fala é: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Eu acho que nessa questão é por causa do... A gente fala tanto de uma coisa, vive uma coisa, e a gente acaba sendo hipócrita com o que a gente está sentindo. A gente vive, tem que espalhar amor, tem que amar o próximo. E quanto ao nosso sentimento? Então, acho que a questão da mentira cabe muito nesse versículo aí. É tipo assim, voltando aqui pra Mateus, né, que a gente falou naquela hora, existe uma cobrança de juízo espiritual sobre o que você diz e pela sua confissão, sabe? Tanto que Jesus, ele fala assim, quem me confessar, né, e crer, será salvo, né, confessar que Jesus é o Senhor. E quem me negar, eu negarei diante do Pai. Então, assim, tudo, olha o que você tá confessando, cara, porque é difícil, né, Lili? Tipo assim, aqui na Terra, tipo, a gente vivendo aqui na Terra já é algo difícil. Porém, a gente tem que estar sempre em espírito para poder conseguir, né? Vencer. Exatamente. E não adianta nada a gente ser assim, falar isso aqui na Terra e não viver, né, Mel?
A gente está pregando uma coisa e a gente está vivendo isso. Acho que é por isso que tem muitas pessoas que difamam do evangelho, porque tem outras pessoas que pregam heresias no evangelho. Aí já está trazendo uma questão de difamação para a Bíblia, para os cristãos, para a palavra, para a igreja em si. E a gente está vendo muito, muito isso. É verdade. Tipo assim, muitas das vezes, até por influência mesmo de amigos, as pessoas assim acabam se deixando levar, sabe? E quando elas se deixam levar com isso, acaba que até a sua forma de falar muda. E falar assim, forma de falar, a forma que nós falamos com as pessoas diz quem a gente é, sabe? Porque eu sei de exemplos mesmo, assim, conheço pessoas que já conversaram na frente de colegas meus e chegaram pra mim e falaram assim, nossa, pela fala de fulano, já dá pra É ver que é uma diferente. pessoa usada por Deus e aquilo, sabe? Então as pessoas têm que ver que Cristo está em você. E não no seu não só no seu modo de agir, mas no seu modo de falar também. E não tem nada mais gratificante de a gente não abrir a boca para nada, de falar que a gente é cristão e a pessoa reparar isso na gente. Sim, é verdade. Exatamente. Pois é, gente, é algo que a gente precisa ter muita responsabilidade na vida, é sobre a nossa língua. Porque é uma parte pequena do nosso corpo, porém que tem acaba tendo grandes consequências, dependendo do que você vai fazer, sabe? É uma parte pequena e acho que por isso que a gente não dá não dá tanta atenção para ela. A Sim, gente vê coisas, a gente estuda coisas, a gente aprende coisas sobre coração, sobre relacionamento, sobre como ter relacionamento com Cristo. Mas a gente não acaba não se atentando nessa questão. E isso pois é é, aí, importante até para a nossa vida e as vidas de outras pessoas. Aquele textozinho, aquela ditado que a gente falou no início, que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas pensam. Eu acho sim, isso um pouco contraditório com a palavra. Porque eu sou sim responsável pelo que as pessoas pensam. A gente tem que ter também acho. sabedoria no que falar. Então, o que as Sim, pessoas pensam? Se eu estou falando uma coisa que a pessoa pensou errado, o que foi que eu posso ter feito para a pessoa pensar errado? O que foi que eu posso ter falado para a pessoa ter pensado errado? esse ditado é um pouco egoísta, sabe? Porque na verdade você vai estar pensando só em você ali. E as pessoas que você acaba falando algo e leva essas pessoas a pecarem. Como que vai ficar? Tá entendendo? E, e Então, eu não vou ser hipócrita porque eu usei esse ditado e não tem muito tempo. eu acho Mas que quem agora nunca? eu, mas agora aprendendo sobre o assunto, estudando mais, aprofundando mais, a gente vai mudar isso, né? Sim, Acaba mudando, mesmo que não queira, mesmo que não seja a intenção. pois é, quando a gente decidiu fazer essa live sobre palavras e mentiras, foi algo que caiu num bom momento, assim, sabe? Porque realmente é um assunto que precisa ser tratado com as pessoas. Porque, como eu falei no início, elas acabam não aprofundando muito nesse assunto. E foi um assunto, algo de Deus mesmo, sabe? Porque realmente a gente tem que falar sobre isso. E no momento que a gente está vivendo, né, Mel? Porque a gente está vivendo época de pandemia, um caso seríssimo. A gente está vendo pessoas, não estou defendendo ninguém, mas pessoas falando contra outras pessoas, contra o governo e essas coisas. E, tipo, essas palavras todas sem poder. Não importa quem seja a pessoa, mas tem poder e quem vai sofrer a condenação é a gente. Porque que a gente que está falando. Então a gente tem que vigiar principalmente nesse momento. O que eu estou levando para minha casa? O que eu estou levando para abençoar a minha casa, os meus amigos? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar em coisas boas. Porque os tempos estão difíceis. Realmente, porque ao invés de você falar mal de alguém, você não vai orar por aquela pessoa. Aí é complicado. Aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para. Não estou dizendo que é impossível, mas que a Não. gente tem que aprender a amar o próximo, como a nós mesmos. E vai do querer da pessoa também, né? Porque você tem que querer mudar,
sabe? Você tem que querer mudar o jeito que você fala com as pessoas, porque, por exemplo, tem algum dia ali que você vai chegar pra alguém e conversar, e muitas vezes a pessoa nem tá em um dia bom e você acaba falando algo que possa magoar ela, e a palavra, Ai, como eu li aqui mais cedo, pode mudar a vida de alguém. E assim, você pode pensar, cara, mas simples palavras mudar a vida de alguém, mas muda sim, porque nós somos seres humanos, temos sentimentos, emoções, mexe com o psicológico e você tem que ter o Espírito de Deus ali para poder não acontecer essas coisas, porque realmente tem pessoas que acabam se magoando com palavras que disseram para elas, sabe? É que nem se você chegar para uma criança e dizer assim, você não vai conseguir fazer isso, é como tu falou mais cedo, ela não vai conseguir, porque ela vai estar ligada naquilo, uma pessoa mais velha me disse que eu não vou conseguir, ou então ela acaba duvidando da sua própria capacidade, sabe, de conseguir aquilo. Então, temos que ter juízo. e um dos das principais causas dos problemas psicológicos, depressão, ansiedade, outros transtornos, é causado por causa disso. Pessoas que passou a infância toda sendo ouvindo coisas, maldições sobre você e acabou desenvolvendo um transtorno, uma coisa pior na vida adulta. Aí Então, a vai gente, um gerando outro, um gerando outro. Aí é e difícil, sempre viu? estão interligados, sempre estão juntos, caminham E juntos, na assim, verdade. ó, o que você confessa é o que você viverá. Então comece a confessar dentro da sua casa bênçãos, alegria, diversão sobre a sua vida, em vez de estar xingando ou falando coisas inúteis. Porque, como eu falei mais cedo, você pode estar preso em uma maldição pelas simples coisas que você falou. Realmente. E a gente não quer, primeiro que tem que começar, esse hábito tem que começar na nossa casa. A gente não quer que a nossa família e nem a gente mesmo passe por coisa ruim. Então por que a gente vai desejar coisas ruins a eles? O que a gente está falando? Então acho que isso é importantíssimo. E começando dentro de casa, vira um hábito. Vira um hábito que você, de uma hora para outra, você vai estar tranquilo. E a família é a base de uma sociedade. Eu acho que isso é importante. Porque o que eu aprendo dentro de casa é o que vai me tornar uma pessoa para outras pessoas. O que eu estou acrescentando, o que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando. Tanto para filho quanto para pai. Então, isso é importante em várias áreas. A gente nem imagina o quanto. O quanto de coisas que a gente pode fazer em relação às nossas palavras. E assim, a mudança, ela vem de dentro para fora. Então, o que que acontece? Aquela frase do que a boca fala que o coração está cheio, por mais que você pense assim, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu levo a palavra para fulano, para ciclano e para beltrano. Só que você tá levando, tipo assim, você pode até estar levando a palavra, mas e as coisas que você acaba falando quando você não tá no momento evangelizando alguém ali? As coisas que você tá falando pra si mesmo, ou quando você fica estressado ou com raiva de alguém e acaba falando aquilo. Quando você bate o dedinho na quina do móvel. Dá glória a Deus, viu? Não xinga não. Justamente. Justamente. E aí a pergunta é o que fazer, né, para cancelar essas palavras negativas que muitas das vezes muitos jovens estão vivendo por conta do que seus pais falam em casa, né? Vivendo aquela maldição, porque seus pais acabam declarando coisas como eu dei exemplos aqui de você não vai conseguir, você não vai casar, você não vai fazer blá blá. Então, a pergunta é como cancelar essas palavras de negação, Eu acho negativas. que a principal forma é você buscar sabedoria. Sabedoria no ouvir. Porque a partir do momento que a gente ouve, a gente tem aquele poder de saber o que vale para minha vida e o que não vale, o que vai me abençoar e o que não vai. Então a gente tem esse poder de separar. Então isso vem com sabedoria, a gente tem a sabedoria para isso. Quando a gente não sabe, a gente vai guardando tudo aquilo. A gente fica remoendo aquelas palavras, aquele sentimento, Sim. e isso acaba nos É,
fazendo mal. É ter conhecimento e a partir desse conhecimento que você teve, com base na palavra, você levar para outras pessoas. E assim, as dúvidas que você tiver sobre coisas, você não guarda para você, você vai tirar conhecimento da palavra. E aqui em Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, assim, por meio da nossa fé em Jesus e de Jesus e seu sacrifício, Deus nos livrou do domínio das trevas. Talvez, por muito tempo, essas palavras negativas tenham lhe dominado, mas quando você se aproxima da cruz, que entende o poder do sangue, Deus lhe transborda a luz. Então é aí que você fica liberta dessas palavras negativas, sabe? A partir do momento que a gente se achega em Deus, que a gente procura conhecer mais Ele. Isso é uma libertação muito satisfatória. Principalmente quando a gente Sim. ouve muito isso, quando as pessoas maldizem sobre a gente, nos desejam coisas ruins ou falam que a gente é isso, é aquilo. A gente, quando não, acho, mais quando não se é cristão, quando não tem muito conhecimento da palavra, a gente fica se remoendo bastante. Mas a partir do momento que Verdade. você vai buscar conhecimento, que você está se enchendo, você vai perceber que isso não era verdade sobre você e acaba meio que se curando disso. Então, muita gente, quando se aproximam de Cristo, de Jesus, acabam se libertando de várias doenças, de vários transtornos, de vários pesos sobre si mesmo, baixa autoestima. Então, tudo isso gera vários fatores. É verdade. Eu vou abrir os comentários pra gente ver se tem perguntas. Bora. Podem perguntar alguma coisa Vamos que a lá, gente galera. vai responder. Até algum conselho pra dar pras outras pessoas também, né? Quem tiver alguma Sobre coisa isso. para falar, pode adicionar aí nos comentários. Já estão ativados já. Sim. Uma opinião? Alguma coisa que Deus falou com você sobre essa live? Deus falou um bocado comigo, viu? Ó, vou ler um negócio aqui pra vocês. Nós todos passamos por momentos em que ficamos nervosos e disparamos com a boca. Quando fazemos isso, nós acabamos dizendo coisas que desejaríamos que não tivesse dito. E o pior de tudo é que nós não podemos mais voltar atrás. Deus perdoa e esquece, mas as pessoas geralmente não esquecem esse tipo de coisa. Assim, da próxima vez que alguém irritar você, não o ataque. Pare e pense antes de falar. O mesmo também é verdade quando nós nos machucamos fisicamente. Da próxima vez que você bater com um martelo no dedo ou quando derrubar alguma coisa no dedão do pé, lembre-se, não deixe que nada sujo saia da sua boca. Seja limpo por dentro e por fora. Ao invés disso, comece a louvar a Deus. Jesus sempre falou palavras puras e que expressam amor, perdão e paz. E ele continua falando isso a você e o ajudará nas escolhas de palavras puras. Então, quando você bater o medinho naquele móvel, você, em vez de falar alguma coisa suja, você dá glória a Deus. Glória a Amém. Deus, viu? Ou tropeçar na rua. Pois Tem é. uma pergunta, Mel. Tem uma pergunta. Qual conselhos vocês têm para os pais com relação aos filhos? Aí depende. Porque assim, quando é criança, a gente já falou sobre isso. A criança é uma esponja e que tudo que a gente fala, ela vai repetir porque ela está aprendendo. Quando é adolescente é um pouco mais difícil de lidar. Porque tem aquela transição toda da juventude, da adolescência, da criança para o adolescente. Então isso é muito complicado. Mas a gente tem que desenvolver, eu acho importante desenvolver um relacionamento com seus filhos, para você sempre poder falar de tudo, para vocês terem um diálogo melhor, um diálogo bom, e evitarem brigas, evitarem discussões, evitar essas coisas que acabam fazendo com que a gente acabe falando coisas más e perversas.
E não deixa a palavra de lado em momento algum, porque tudo o que você for falar ali você tem que ser baseado na palavra. Até mesmo com adolescentes que tu falou, acho que é um pouco mais difícil de se lidar, realmente, porque acabamos passando por aquela fase, né, complicada e tudo. Então, assim, tudo tem que ser baseado na palavra. Senta para dialogar na palavra. Isso, exatamente. Mas o mais importante é desde da infância trabalhar esse relacionamento. Porque quando a gente sente liberdade para falar com os nossos pais sobre determinado assunto, a nossa convivência é melhor do que não falar Sim, e ficar agindo de formas que acabam gerando discussões. é verdade. Ari falou assim: temos que ter muito cuidado com o que falamos. É mais fácil alguém guardar no coração uma palavra ruim do que um elogio, infelizmente. E Verdade, é verdade. verdade. Isso acaba acontecendo muito, muito, muito. Como eu falei, se não for uma crítica construtiva, se não for edificar a pessoa, então não fale, não E que fale. na verdade, assim, além das pessoas que falam, você que ouve, que recebe essa palavra negativa, também tem que ter o pensamento mais em Jesus. Porque por mais que essas palavras ruins afetem a vida de alguém, essa pessoa tem que estar firme em Deus para não deixar que o inimigo coloque coisas na sua cabeça, no seu coração. Isso. Porque o inimigo é sujo. Ele é sujo e ele acaba usando essas situações para acabar com a nossa vida mesmo. Ele quer nos ver no chão. E se a gente já começa a não se alimentar de Deus, isso já é motivo mesmo. Isso mesmo, Thalita. As palavras machucam mais que um tapa. Verdade. E às vezes não é o que você fala, é como você Isso. fala. É, e como eu falei muito cedo, né? Às vezes a gente quer. Eu quero falar alguma coisa assim, ah, Lili, uma coisa boa pra Lili, quero que ela entenda, porém o jeito que eu falo acaba sendo O grosseiro tom. e acaba o tom, né? E acaba machucando Lili com o jeito que eu falei, sabe? Mesmo que não tenha sido na intenção. É, Então a gente tem que observar essas simples coisas pra quando for falar com alguém. exatamente. Outra colocou, Milda, as pessoas não vigiam no que falam e acabam magoando com palavras duras. Verdade. Todos nós temos que estar vigiando. Isso mesmo, pastor. A gente falou muito esse versículo hoje. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E o que é que a gente está se enchendo? Se a gente Você estiver se tem que enchendo de parar para Deus, analisar do que é que você quer ser cheio. Se é das palavras insignificantes das pessoas, se é dos seus sentimentos ruins de estresse quando acaba tendo, de raiva, ou se é do Espírito Santo. e aí a gente se enchendo do Espírito Santo, a gente vai falar coisa boa. Porque o Espírito Santo é bom. É o nosso consolador. Ele é maravilhoso, digamos assim. E como eu li mais cedo, assim, a gente, como eu li agora nesse instante, né? A gente tem que observar, porque as palavras você não tem como voltar atrás, né? Uma vez que é jogada, já foi. Já foi. Pois é. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Antes de você dizer algo para uma pessoa, analise. Isso Sim. mesmo. Será que a gente gostaria de ouvir o que a gente tem É, falado? Ou que... isso também é uma questão de empatia, né? De se colocar no lugar dos outros. Na internet acontece muito isso. As pessoas acham que porque estão na internet, estão livres para falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa. Exatamente o contrário. Tem pessoas atrás desse celular. Tem pessoas atrás da timeline. Então, a gente tem que vigiar muito, muito, muito em relação a isso. Não é porque a gente não está do lado da pessoa que a gente vai jogar a palavra aí para magoar os outros, dizendo que é críticas construtivas para as pessoas, sendo que acaba magoando a pessoa. Isso de ouvir mais e falar menos, é por isso que a gente é aconselhado. Prontos para ouvir e tarde para falar. E tardio para se tirar. Importante também. Mais perguntas? Tô vendo aqui.
É isso aí. Já diz minha avó. Temos dois ouvidos e uma só boca, então ouvir mais e falar menos. Realmente. Realmente. Realmente, eu ouvi muito. Eu acho que quando a gente tenha. Eu acho importante, acho que eu tava conversando isso com a Melissa ontem, quando a gente tem um relacionamento com pessoas mais sábias, com mais tempo de experiência. Isso acaba acrescentando muito bem na nossa vida. Eu tava falando com a Melissa em questão de ter relacionamento com os nossos líderes. Que qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente tenha, a gente vai aprender, sabe? Vai procurar Sim. pessoas que têm mais experiência, que têm mais experiência na vida cristã, na vida mesmo em si, e acabam dando conselhos muito bons pra gente. Realmente, tudo que falamos sem pensar já é uma consequência. Realmente. E isso é não só na vida aqui na Terra, mas na vida espiritual. Na vida Ó, espiritual. vou ler outra coisa pra vocês. A língua é um precioso presente de Deus, a ser usado para o bem. Além do mais, quem quer ser conhecido como o maior fofoqueiro da cidade, tome cuidado com as suas palavras. Use-as bem. Diga a verdade ao invés de mentiras. Diga coisas boas ao invés de coisas ruins. Uhum. Ó, colocaram aqui, a comunicação com os pais é muito importante para aliviar também esse peso que o mundo traz em palavras. Por isso a gente falou, quando se tem um relacionamento de diálogo, de conversa com seus pais, com os nossos pais, a gente evita muita coisa. A gente se abre mais, a gente fala o que a gente está sentindo. Porque às vezes o que a gente vê aqui, quando não tem esse relacionamento para falar o que está sentindo ou qualquer outra coisa, as duas, uma pessoa acaba se fechando, a outra sente que a outra pessoa se fechou e acabam as duas Sim. separadas, distantes, e depois quando vão conversar acaba gerando uma confusão retada, uma discussão muito grande que aí acaba fazendo a gente falar coisas ruins, agir E como como tu falou, maledicência. a nossa família é base. Então, assim, aquilo que ele diz sobre nós é algo muito importante. Tanto bom quanto ruim, sabe? No sentido, porque às vezes por exemplo, tem vez que eu falo assim com a minha mãe, ah, essa foto tá bonita e tal. Então, tipo assim, a opinião dela é algo importante pra mim, sabe? Então, a família é base, é importante você saber conversar um com os outros. Realmente. E uma vez eu vi uma frase assim: se a família está ruim, se a família vai ruim, a igreja vai ruim. Porque a igreja tem ou um membro da família, ou uma família, ou a metade de uma família que faz parte de uma certa igreja. E se na minha família tem alguma coisa ruim, a família não tá bem, a igreja obviamente vai se espelhar nisso porque a gente não tá bem. E a gente é a igreja, né? É importante falar que se você, depois dessa live, perceber que emitiu algo para alguém, que suas palavras machucou alguém, busque se arrepender, peça perdão para essa pessoa e gere uma mudança em você. Sim. Sim, exatamente, Léo. Exatamente. Porque eu tenho certeza, assim como Deus falou comigo, quando estava estudando e agora falando mesmo, Deus tem falado com muita gente aqui. Assim como a língua faz parte do nosso corpo, nós mesmos fazemos parte de um corpo que é o corpo da igreja, né? Então nós temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade sobre nós. As pessoas matam outros com as palavras. Assim como Isso fazem acaba bem com palavras boas. exatamente. Isso acaba gerando tantas coisas ruins na vida de uma pessoa que ouviu, que guardou isso, sabe? Eu conheço pessoas que, por um pai ou uma mãe, acabam tendo uma relação com os pais ruins, com os amigos ruins, com a família em si. E isso é complicado mesmo, mesmo, mesmo. A E gente tem que algo ter que vigiar muito.
Algo que é importante a gente lembrar é que, assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu já nasci assim, eu sou assim, então é meu jeito de ser. Aí você olha assim, o jeito de ser grosseiro, arrogante, e você foi chamado para ser do jeito de Deus, não do seu. Então a gente tem que procurar mudar a cada dia. Exatamente. E essa questão de, eu nasci assim, é complicado, né? Porque a partir do momento que a gente se encontra, tem um encontro com Deus, e no batismo a gente nasce de novo. Então não é mais a gente morreu para nossa carne, a gente morreu para o nosso corpo e está vivendo o corpo de Cristo. Então, principalmente quando é cristão que fala isso. Porque o É, no, cristão, o co- certo é é, nascer de novo. e no colégio mesmo é um local que é super difícil você também ter esse autocontrole, sabe? Porque assim, até para quem é cristão mesmo, nós somos perseguidos. Felizes aqueles que são perseguidos. Então, o que que acontece? No colégio a gente ouve muitas palavras inúteis e tem gente que vem tentar tirar a nossa paciência. Então, acaba que muitas das vezes alguma pessoa acaba se descontrolando, sabe? Uhum. Tem um comentário aqui de Theo. Até no momento de dizer um não, é preciso ter uma forma de falar. Pois quando é com agressividade, gera medo e rancor, realmente. Porém, quando é dito com amor, ele é obedecido. Isso é verdade. Uhum. Principalmente quando é adolescente que não sabe ouvir não. Tudo tem que ser na nossa vontade. É. Mas a gente também tem que ver como a gente fala. Tô falando assim na brincadeira, mas realmente. Não é só os pais ou as outras pessoas que tem que ver como é que fala com a gente. A gente também tem que ver o que a gente tá falando. A gente tem que olhar primeiro pra gente. É como eu li mais cedo também, né? Que a gente tem que saber falar com todos os tipos de pessoa. Porque, assim, tem pessoas que têm personalidades diferentes, realmente, uma das outras. Então, tem umas que são mais sensíveis, né? Outras que não. Porém, como eu falei, a gente tem que estar com a cabeça em Deus, porque se a gente for deixar para levar a nossa vida por conta de todas as palavras que as pessoas falarem sobre nós, a gente não vai para lugar nenhum e nada flui. Pois é, nada flui. A gente também tem que ver o que a gente fala para nossas vidas. Um texto que Mel me mandou, que foi de onde a gente tirou esse tema, foi que quando uma pessoa falava do casamento, que não queria casar e tal, e depois se pergunta por que não casou. Isso vale para várias outras coisas. Sim, Porque você desejou é. aquilo. Você tinha isso no seu coração e você falava. Então, isso foi um dos motivos, né? De a gente não conseguir alguma coisa porque a gente acaba falando, mesmo que seja na brincadeira, gente. A gente tem que ter muita consciência do peso que as palavras têm. É tipo, em relacionamento mesmo, assim, entre casal, isso é uma coisa muito importante também, né? De ver o jeito que você vai falar um com o outro. É, exatamente. Que acaba gerando tanta coisa. Até E o quando querem diálogo é a chegar em base um de acordo tudo. de algo. Uhum. Mas pergunta, gente. Precisamos de empatia, realmente. Isso mesmo. O que o mundo está em falta é empatia. A gente não acaba não pensando, a gente acaba agindo conforme a nossa própria vontade. E não com que com as outras pessoas. Ia falar isso agora sobre casamento. Pois é. É tanto para assim os jovens que querem casar como para os que já estão casados, né? Porque assim, um jovem que quer casar, por mais que às vezes ele queira, ele vai dizer: "Ah, eu não vou casar". Você acabou de dizer que não vai casar, gente. É que nem hoje mais cedo, minha mãe ela foi dar um jeito, consertar um elástico que tem aqui no meu cabelo, né? Aí ela falou assim, aí eu falei assim: "Isso não vai dar certo". Aí tu já tá dizendo que não vai dar certo, como é que vai dar certo? É, tem que tentar, tem que ser positivo, né? Em várias áreas das nossas vidas. Pois é. Com carinho tudo Pois flui é, melhor. isso mesmo. Realmente. No casamento ela tá falando isso. Pessoal, É, faltam 5 minutos para finalizar. e gostaria de Isso saber se mesmo. tem alguém aqui que deseja realizar algum pedido de oração, algo Tem que específico. ser rápido. Talvez você foi tocado pelo Espírito Santo e percebeu. É, se você tem um pedido para Tem orar algum por alguém, pedido? é importante.
Tu tá me vendo aí? Não, tá escuro. Aqui também ficou escuro. Mudou a câmera, não? Tu tá me vendo? Mel? Ah! Mudou a câmera. Acontece. Cada um somos noivos de Somos Cristo. noivas de Cristo. Sim. Exatamente. E ele veio pra buscar sua noiva, viu? É, gente, vamos Apareceu, preparar. Léo. Mel já Apareci, apareceu. tô aqui. Erro. Deu bug aqui. É. Bom, falta 4 minutos e, assim, foi super importante pra nós fazer essa live, porque é um assunto muito edificante, sabe? E que precisamos, assim, essa live foi só uma pontinha do que precisamos conhecer ainda sobre esse assunto. Então, assim, que a cada dia a gente possa estar buscando mais uma palavra sobre as palavras que nós emitimos, que falamos com as Amém. pessoas, o jeito que nós falamos, para a gente ser uma pessoa mais sábia. Exatamente. A gente tem que. Espero que tenha edificado vocês, assim como me edificou, e eu tenho certeza que edificou o meu. Espero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e não parem por aí. Porque esse é o grande erro. De a gente achar que já sabe tudo e parar de estudar e acabar caindo justamente aí. Então, Está na palavra que vocês que continuem. deveremos viver. Ó, um comentário. Está na palavra que devemos viver como as virgens prudentes e não agir como as loucas. Realmente. Isso mesmo. Realmente. Oi, Beli. Ô, Beli. Beijo. Beijo, beijo. Bom, essa foi a nossa Valeu. live de hoje. E a gente vai estar encerrando com uma oração. E eu vou orar. Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada por essa live, Senhor, e por cada um que esteve aqui com a gente. Senhor, Deus, abençoa Jesus. cada um que estava aqui, que eles possam ter mais conhecimento em Tua palavra, que a partir de hoje eles possam saber ser responsáveis pelas coisas que dizem às pessoas, pelo jeito que fala com as pessoas e com as coisas que trazem para sua vida, e vai repreendendo toda maldição contra a vida deles, vai repreendendo todo ato do inimigo contra a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Que possamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia mais e mais, e que possamos levar a Tua palavra para outras pessoas e saber como fazer isso. Em nome do Teu santo nome, nos usa cada dia mais e mais. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Um beijo, Iru. Iru pediu pra mandar um beijo pra ela. Um beijo. Beijo, Iru. Alguém mais quer beijo? Um beijo pra 2 todo mundo, minutos. gente. O pastor aqui dando amém. Amém, Que Deus abençoe pastor. vocês. Amém. Amém, amém. A gente é muito grato pela vida de vocês, cada um que participou aqui. Foi muito importante pra gente. Foi muito importante. Deus continue abençoando vocês também. E não parem por aí, viu? A gente não falou tudo, até porque esse assunto é extenso, todo assunto é extenso, então Sim, tem mais muita coisa extenso. ainda a ser estudada. Mas vamos orar que em breve tem mais temas pra gente estar trazendo aqui, né? E amanhã pode ser até você mesmo. Amém. Então, Um beijo, Jéssica. manda um beijo pra mim. Beijo, Gel. Que Jesus dê Amém. sabedoria a cada um de vocês. Amém. Beijo, Thalita. Um beijo, Té. Um beijo pra todo mundo. Até mais. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi sim. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau, Mel. Beijo. Beijo. Deixa eu sair aqui.